Boa noite a todas as pessoas presentes nessa sala. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, semana passada de estudos, e bem como também que vocês tenham feito boas provas no sábado. Eu vi hoje a professora Silvéria comentou que 40 alunos pediram para fazer a segunda chamada, muita gente, né? Eu senti falta de muitos alunos no polo de Lagoa da Confusão, onde eu fui aplicar a prova. Então, eu observei realmente que muita gente havia se ausentado, embora alguns fazem prova em trânsito, mas mesmo assim o número foi muito baixo. Então, em detrimento disso, farão a segunda chamada. E aí eu já comunico para vocês que, por orientação da própria coordenação, nós só vamos colocar as médias depois da segunda chamada, porque assim coloca-se tudo de uma única vez e tem um único trabalho, ok? Então, vamos conversar sobre a prova. E aí, o que é que vocês dizem? Como é que foram as provas? Como é que foi especificamente a prova da minha disciplina? O que é que vocês têm a dizer? Luana falou aqui que foi tranquila. Quem mais gostaria de comentar sobre a prova? Ninguém? Então, deve ter sido tranquila mesmo, né? Eu procuro fazer isso, né? Eu penso que todos os professores, né, gente, trabalhar com vocês, o que é a revisão, porque justamente a revisão, ela é para situar, tirar dúvida, né? Taine, você vai ter que fazer a segunda chamada, né? Ótimo. Então, vocês fazem a segunda chamada, é tudo no mesmo sentido. Acredito que vocês não terão dificuldade, mas eu queria comentar com vocês aqui a questão da prova, algumas questões, e vou aqui compartilhar com vocês, tá? Já vou compartilhar a prova já gabaritada, não tem nenhum problema não. Eu já enviei o gabarito para vocês já sabem. É só para compartilhar mesmo e observar se tem alguma coisa aqui que chama a atenção de vocês. Já aviso que eu não consigo olhar, tá, o chat, nem estou vendo vocês. Qualquer coisa, vocês precisam falar pelo microfone para eu conseguir entender, para eu conseguir ouvir. Então, nós tivemos aqui na prova 6 questões. Entretanto, dessas 6 questões, 5 delas iriam valer 8 décimos, e a última 2 pontos, como eu havia dito. Então, nós temos um poema aqui de Cláudio Manuel da Costa. Esse, na verdade, né, é um soneto porque nós temos aqui as 2 primeiras estrofes de 4 versos e as 2 últimas de 3 versos. Então, quando a gente fala de Cláudio Manuel da Costa, nós estamos falando que escola literária, nós estamos falando do barroco, nós estamos falando de quê quando nós falamos de Cláudio Manuel da Costa, gente? De que nós estamos falando? Já esqueceram? Do poema? Não, arcadismo, exatamente. Quando nós falamos de Cláudio Manuel da Costa, nós estamos falando do arcadismo, né? Então, o poeta Cláudio Manuel da Costa, ele tem uma característica um pouco diferente dos poetas árcades, porque ele ainda tem esse sentido do contato com a natureza, coisa que é uma certa melancolia, algo que é caracterizado, né, assim, do barroco. Ele ainda tem algumas características, né, dentro da própria poesia dele, mas ele é um poeta árcade. Então, por meio dessa poesia, vocês tinham que... Vamos ler, né, esse soneto de Cláudio Manuel da Costa. Este é o rio, a montanha é esta. Estes os troncos, estes os rochedos.
São estes ainda os mesmos arvoredos. Esta é a mesma rústica floresta. Tudo cheio de horror se manifesta. Rio, montanha, troncos e penedos, que de amor, nos suavíssimos enredos, foi cena alegre e una é já nos festa. Or, quão lembrado estou de haver subido aquele monte, e às vezes que baixando, deixei do pranto o vale umedecido. Tudo que me está à memória retratado, que da mesma saudade do infame ruído, vem as mortas espécies despertando. Então, por meio deste soneto, vocês iriam responder a questão 1 e a questão 2. A questão 1 é, após a leitura do soneto de Cláudio Manuel da Costa, marque a alternativa correta. A. O soneto apresenta apenas aspectos do sentimento humano. O eu poético é totalmente indiferente à natureza. Então, essa questão do apenas, né, como a gente já conversou, não se enquadra. E ele é totalmente indiferente à natureza também. É outra informação aqui que é extremamente equivocada, né? Então, ainda por cima, totalmente, né, gente? Observamos que realmente a questão não teria como ser correta. No soneto, o amor é abordado de forma universal. Até então está tudo ok. É apresentado como um sentimento a que todos os homens estão vulneráveis e por isso sofrem solitariamente. Então, isso aqui é o que compromete a afirmação dessa alternativa. Letra C. O verso, tudo cheio de horror, se manifesta, apresentador do eu poético, por ter sido abandonado. Aqui, né, na verdade, houve uma ruptura pela morte, não pelo abandono. Então, não se enquadra. O conflito central do eu poético gira em torno da insegurança contra a sua capacidade de amar e ser amado. Então, isso aqui não gira, né, em torno disso bem aqui, não, né? E outra coisa, eu trabalhei com essa questão também com vocês já conheciam a questão. Então, os dois quartetos, versos 1 a 8, relacionam a natureza com a alegria e a tristeza do eu poético. Esse fato é explicitado no verso 8, fica sendo alegre e urna já no festa, entre aspas. A mesma natureza reflete em momentos sucessivos a alegria e a dor amorosa do eu poético. Aí nós temos aqui a questão 2, sobre o mesmo soneto. Com base no soneto de Cláudio Manuel da Costa, analise as afirmativas a seguir. 1. O soneto apresenta o amor com um tema emoldurado, com um contexto bucólico, no qual a natureza se confunde com o estado da alma, do eu lírico. Vem o 2. O tema do amor convive com a autorreflexão, o confronto de ser e de não ser, de estar e de não estar, e da consciência magoada, do bem perdido. 3. O soneto apresenta o amor como um mal inevitável, pois é um sentimento fugaz e enganador. Então, assim, o amor pode até ser um mal inevitável, não é mais um sentimento fugaz e enganador, não se encaixa. Então, as duas primeiras afirmativas estão corretas, no caso aqui seria a letra C, né? A resposta correta, 1 e 2. Até aqui vocês acertaram as questões? Tudo ok? Tem alguém que errou essas questões? Eu acredito. Não, professora, tranquilo. Só quem faltou a aula de revisão, né? Pode ter errado. Questão 3. O arcadismo, também chamado de neoclassicismo, surgiu na Europa no século XVIII. Esse movimento literário está relacionado ao ideal medieval da religiosidade e ao misticismo dos mosteiros, pois a origem do arcadismo é na Itália. Tudo doido, né? Porque nem é isso, nem o arcadismo vem dos mosteiros, né? Nada disso aqui, e nem é medieval, porque isso já é característica do barroco, né? Algumas heranças do medieval. C. Ao espírito renascentista, né? Está relacionado ao espírito renascentista de valorização do homem como centro do universo. E aqui não é porque isso aqui é realmente do período renascentista,
do homem como centro do universo e não do arcadismo ou neoclassicismo. A exaltação dos sentimentos, da subjetividade, da liberdade criadora do artista e da subjetividade. Isso aqui é tudo característica do barroco, né? Tudo característica do barroco. É a busca pelo experimentalismo estético e pela ruptura com a tradição grego-latina. Então, realmente, isso aqui não tem nenhuma relação com o neoclassicismo ou arcadismo. Então, o correto é a letra B. Aos ideais iluministas, que está totalmente relacionado, bem como o que nós vamos estudar hoje, né, o romantismo, que também é uma herança do iluminismo. A razão ao retorno aos moldes clássicos grego-romano, do grego-romano. E ali, como a gente estudou, não é esse modelo de repetição, mas o modelo inspirador. Então, vamos para a questão 4. De acordo com o que estudamos, qual das alternativas a seguir melhor descreve o aspecto histórico da literatura barroca? Então, nós temos a letra B. A literatura barroca é influenciada pelo iluminismo, baseado na razão, aqui a gente já sabe que é o arcadismo, né? Baseado na razão e no pensamento científico, o arcadismo. A literatura barroca surgiu no século XVIII, então a gente está conversando sobre o século XVII desde o início do semestre, né? E é marcada pelo avanço tecnológico, ó. Não é não, viu? E após a Revolução Industrial. Então, essas características aqui não se enquadram com o barroco. A literatura barroca é marcada pelo período de estabilidade religiosa e a figura de Deus domina toda a cultura europeia. Olha aqui, aí já vem aquela questão que Deus não é mais o centro do universo, né? Aí a questão, e a gente estudou sobre o teocentrismo, tudo isso, que Deus deixa de ser a figura do universo, assim, mas existe uma grande influência religiosa, mas não mais como teocentrismo. A literatura barroca é marcada pelos ideais renascentistas, com predominância no humanismo e teocentrismo, jamais mesmo. Então, a letra A é que é correta. A literatura barroca é marcada pelo clima de tensões espirituais e materiais do século XVII. Dessas tensões surge um movimento denominado Contra-Reforma. Então, é justamente aqui a Contra-Reforma que quebra essa ideia de teocentrismo, de tudo isso aí. Tudo bem? Alguém errou essa questão? Não, né? Então, bora para a questão 5. Então, nós temos aqui 2 quadros, né? Então, de acordo com o que estudamos no barroco e no arcadismo, há autores importantes e importantíssimos para a literatura brasileira, como Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Padre Antônio Vieira e Cláudio Manuel da Costa. Foram esses que nós estudamos, tem tantos outros, mas foram esses que foram enfatizados tanto nas nossas aulas, como também na aula de revisão. Tendo como referência estas informações, relacione o primeiro quadro, Escola Literária, com os segundos autores. Então, vamos ver, nós temos aqui, né? Cláudio Manuel da Costa. Quem seria, gente? Qual o número? 2. 2. Aí, nós temos Gregório de Matos. Que número seria, gente? 1. Aí, deixa eu botar aqui para ficar bonitinho. Aí, aqui, gente, nós temos... Deixa eu arrumar aqui. Aí, agora, nós temos Padre Antônio Vieira. Qual é o número? 1. Mais fácil do que tirar doce de menino, né, gente? E Tomás Antônio Gonzaga? 2. Então, a opção correta aqui vai ser 2, 1 e 2, o que se encaixa na letra D. Alguém errou essa questão? Não, né? Vocês tiraram 10 na minha prova, então. Tirou 6, fecharam a prova, né? Então, aqui, ó, conforme estudamos, a alma barroca oscila entre o mundo terreno e a perspectiva da salvação eterna. Essa oscilação apresenta-se aguçada em Gregório de Matos.
A forte presença em sua obra dos elementos contraditórios de sua época, corpo, alma, matéria, espírito, deve-se, pelo menos, dois fatores: a educação contra-reformista dos jesuítas, que controlavam todo o sistema de ensino e espírito, e a origem bastarda, oriunda dos abusos e do aproveitamento das cativas. Explicite de forma sucinta suas reflexões acerca das análises apresentadas em um dos dois poemas escolhidos para as discussões que ocorreram nos dias 17 e 24 de setembro. Não esqueça de expor o título do poema e, por favor, elabore textos estruturalmente completos, textos próprios, estruturalmente completos. Então, deixe-me voltar aqui para vocês. Essa questão, eu coloquei 2 pontos para olhar mesmo a escrita de vocês, tá? Ter esse olhar, porque a gente precisa corrigir os textos de vocês. Se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? E a importância de um retorno de comentários acerca dos textos. Então, esse olhar cuidadoso que eu pretendi ter no texto de vocês era que ia reger a orquestra da questão. Por quê? Porque vocês estavam lembradas, dos poemas apresentados, escolher um dos. Entretanto, eu vi muita gente que não colocou título. Eu não sei se vocês não leem o enunciado da questão com atenção, e isso é sério, tá, gente? Isso é sério, porque se vocês não leem o enunciado da questão com cuidado, com atenção devida, vocês comprometem o entendimento da questão, né? Ela realmente pode ficar comprometida. E depois, deve-se corresponder o que é pedido no enunciado da questão. Então, muita gente não colocou o título e falou algumas coisas, mas não foi o que o enunciado pedia, porque o enunciado pedia para que vocês falassem das apreciações, das suas reflexões acerca do poema. Não que o poema diz sobre Gregório de Matos, começaram a falar de Gregório, e que Gregório era conhecido como boca do inferno, que Gregório isso, que Gregório aquilo, mas muitos textos não falaram o que o enunciado da questão pede. Então, sobre isso, eu queria conversar com vocês um pouquinho, gente. O que foi que comprometeu a lucidez na escrita dessa questão? Conte-me, por favor. Eu vi um monte de texto assim, gente. Então, digam para mim, o que foi que comprometeu? Professora, você pode colocar, por favor, de novo a pergunta só para me ler? Uhum. Deixa eu abrir aqui que eu tenha fechado. Vou colocar bem aqui no chat. Aí, o enunciado todo da questão. Uhum. Tem empatia, o que é fácil para tu não é para os outros. Oi? Como é que foi? Desculpa, estava falando com meu esposo. Desculpa, gente. Seu esposo disse que tá tudo fácil, não foi? Seu esposo disse que essa prova estava facílima, né, Maria Carolina? Eu estou ouvindo. E aí, gente, o que é que vocês dizem?
Porque, olha o que é que eu peço. Explicite de forma sucinta suas reflexões acerca das análises apresentadas. Contraditórios, no caso, né, professora? Corpo, alma e matéria em relação aos jesuítas, sobre o ensino que eles passavam. É isso que a senhora está pedindo? Não, isso aqui é dos nossos poemas, dos poemas que foram apresentados por Gregório. Pois é. Esse aí, no caso, a senhora, é para fazer uma reflexão em cima do que a senhora colocou, não é isso? Explicite de forma sucinta suas reflexões acerca das análises apresentadas de Gregório, escolhido das discussões. No caso, você falou das datas do dia 17 e 24 de setembro, né? Sim, das discussões que nós tivemos aqui acerca dos poemas de Gregório. Entendeu? Entendi, professora. É porque eu não fiz a prova. Eu não pude no dia. É por isso que eu estava querendo ler a questão. E aí, gente, por que é que vocês... Digam para mim qual foi o problema. Eu acredito, professora, boa noite. Boa noite. Que lembrar, vamos dizer assim, na hora deu vago mesmo. Eu lembrei bem pouco do poema que nós apresentamos. Tanto que não, a minha citação lá foi bem resumida, mas em si colocando o que ele colocava, né, nos poemas dele. Até coloquei a questão dele mesmo, pessoal, que ele era aquela pessoa esdrúxica, aquela pessoa... mas não era sobre Gregório. Mas eu coloquei na questão também sobre o Recife, né? Foi o tema que a gente escolheu. E coloquei que é a questão que ele via muito, tipo assim, tinha as belezas, tinha tudo isso, só que ele colocou uma crítica na questão da religiosidade. E esse foi, tipo assim, foi bem sucinto que eu coloquei. Mas não era sobre Gregório, gente. Não era sobre Gregório, era sobre os poemas. Isso, não, é isso mesmo. Eu coloquei a questão do Recife, no caso. Eu vi muita gente fazendo isso, Urismar. É isso que eu quero, né, conversar com vocês. O que é? É falta de atenção no enunciado da questão, o que é que acontece que quando as questões são dissertativas, vocês têm essas dificuldades. O que acontece? Porque não é nada inédito, né? É o que vocês fizeram. É uma questão livre. É uma questão livre. Eu não digo fale isso ou fale aquilo. Fale o que você estudou. Então, o que vocês analisaram, o que vocês fizeram, é uma questão que vocês vão escrever com muita liberdade acerca do que vocês refletiram. Só que precisa seguir o que o enunciado da questão pede. Professora, eu mesmo... as minhas colegas até viram, né, depois quando eu finalizei a prova, eu até falei, gente, pela primeira vez na minha vida, eu deixei de responder uma atividade argumentativa. Por quê? Você não tinha feito isso na minha vida. Então, porque quando eu li a questão, o que eu entendi? Eu entendi, né, claro, que eu teria que colocar o título. Aí eu fiquei, meu Deus, aí eu caçando na memória, fiquei caçando, porque a sua prova foi a última que eu fiz. E aí fiquei, já procurei, não consegui lembrar. A que eu consegui lembrar foi uma que eu li que falou muito comigo, que era sobre a Bahia, que no caso, né, o título é a Bahia, que aí ele fala dos governos, enfim. Eu sabia o que argumentar, só que, porém, a minha interpretação no momento da questão é que eu, na minha concepção, eu entendi que a senhora gostaria que eu argumentasse, colocasse na questão a que foi apresentada. E aí eu fiquei, meu Deus, mas é uma das... qual era o nome? Eu não conseguia lembrar o nome. Eu sabia o que falar, eu sabia o que escrever, porém eu não lembrei o título. Aí eu fiquei, eu vou colocar e vai ser considerada errada do mesmo jeito, porque ela está pedindo o título. Isso, para mim, ficou muito claro, que a senhora estava pedindo o título que foi apresentado. Então, na minha interpretação, eu fiquei, meu Deus, não, Jesus, meu Deus, aí eu fiquei... Não, mas a questão não ficaria toda comprometida, não. Não ia perder toda a questão, não. Ia ficar apenas comprometida. Não ia tirar 2, porque não colocou o título. Mas se tivesse falado, se tivesse explicado, eu conheço todos os poemas de vocês. Eu estudei todos, né? Das apresentações de vocês. Então, quando você começasse a falar e explicar, eu saberia de qual se tratava.
E poderia ser muito sincera, né? Em relação ao título, não recordo-me qual, mas o poema apresenta isso, por conta disso, a reflexão que foi atribuída a partir das leituras, ou do debate em grupo, ou a própria apresentação. Se dá nisso, era assim, né? Que era para ser a resposta. Não deixem de responder, tá? Nem questão minha, nem de outra disciplina, porque elas são consideradas, elas vão ficar apenas incompletas, tá? Pode não, eu tenho 29 anos e isso foi a primeira vez e eu acredito que isso não vai acontecer novamente. Tá muito nova, minha filha. 29 anos é pouco tempo de vida, não se preocupe, não. Tem muita coisa ainda. Professor? Sim. Boa noite, colegas e colegas. Eu já lembrava eu entendi a pergunta, sabia do que se tratava, porém eu não sei descrever o que eu entendi. Mas eu lembrava do nome do poema, até coloquei, e, se não me engano, eu coloquei a questão que ele falava do perdão e a fé. E ainda coloquei a parte também da reflexão que ele colocava que só no gemido a gente podia ser perdoada pelo pecado dele como humano e ser humilde. Eu acredito que foi um pouco assim que eu pude colocar. Não foi tão grande, extenso, mas eu consegui entender um pouco. E como é que você considera que foi sua resposta, Dacilene? Você acha que sua resposta foi completa? Completa pela forma da pergunta, eu acredito que não, mas um pouco sucinta e bem pouquinho, acredito que sim. Não deu para mim resumir tudo, assim, tirar 1, 2, mas pelo menos 5 décimos eu tirei. Por que você não conseguiu? Eu quero saber de vocês isso. Porque eu sempre falo, eu nunca fui uma aluna crítica e nem analista. Eu sempre fui aquela aluna decorada. Então, eu decorei, eu consigo falar o que eu decorei. Aquilo que é para passar diante do meu conhecimento, eu não consigo. É como se congela. Então, isso é a forma que trabalhar isso, viu? Tem que melhorar isso. Porque você precisa, né, quando você estiver na sala de aula, ter essa visão crítica dos alunos, cobrar deles, né, essa visão crítica, esse ensino tradicional, behaviorista, do decoreba, do é assim, por assim mesmo, não existe mais, né? Nós fomos educadas, nós passamos por esse sistema. Eu lembro que eu tinha algumas disciplinas que as professoras de história, geografia, eu tive muitos professores bons, graças a Deus, mas eu tive uns poucos ruins. Desses ruins, eu lembro de 2 professoras, uma de história e de geografia, que ela fazia um questionário de 10 questões, de 20 questões, e eu colocava na prova 10. Então, eu decorava todas as 20 questões, perguntas e respostas. Eu decorava as 20, porque das 20 ia cair na prova 10, e a prova valia 10. Olha que loucura. Olha que loucura. E era desse jeito. Aí, se você me perguntar, isso era no antigo 6º e 7º ano, né? No hoje atual. 6º e 7º ano, que era 5ª e 6ª série, antigamente. Se você me perguntar o que é que eu sei de história, geografia, do que eu estudei naquela época, eu não sei. O que eu sei é que eu estudei depois, né? Que eu precisei estudar para concurso, que eu precisei estudar para a vida. Mas de lá, gente, eu não lembro, porque não foi estudado. Tudo que é decorado é esquecido, é péssimo, né? O que vale é aquilo mesmo que nós refletimos, que nós pensamos, né? Então, a gente tem que resolver isso, Dacilene. Comece a pensar, a pesquisar sobre essas técnicas que você pode ter de reflexão. Converse com você mesmo diante do espelho, sabe? Veja comentários acerca, leia textos e você mesmo escreve o que você viu daqueles textos. Você mesmo escreve, lê um livro, você mesmo escreve a apreciação que você tem. Depois você vai para a internet e vê o que se fala daquilo. Se vai dialogar com suas reflexões, o que falta, o que não falta. E assim você vai pegando essa dinâmica, isso vai se tornar comum. Igual foi, né, decorar, isso vai se tornar comum, mas precisa ser enfrentado. Não coloque esse enfrentamento de lado, não, assim. Essa história de pau que nasce torto, nunca se endireita, não é verdade, não. A gente consegue sim, viu? Isso é verdade. Que Jesus era carpinteiro
roteiro, resolveu tudo. Porque na primeira prova, que foi na 1, eu deixei bastante em branco por causa disso, né? Porque eu não sabia ir além. Só que nessa, eu já comecei a colocar o engajamento como eu já estava começando a compreender. Então, nas próximas, eu acredito que será mais lógica, né? Vão ser mais precisas, mesmo que eu desengaje alguma coisa ali, mas acredito que eu vou conseguir nas próximas. E faça isso que eu estou lhe dizendo, faça essa atividade. Vocês vão treinando. Gente, a gente tem que treinar. Eu tenho muita dificuldade no inglês, gente. Muita dificuldade. E eu fico treinando desse jeito. Cada um de nós temos nossas dificuldades. O que não dá é, eu não sei, eu tenho dificuldade, eu não vou fazer nada. Aí, como é que a gente vai conseguir, né? Tem que enfrentar. Ana Clara, você queria falar, querida? Sim, professora. Eu coloquei na prova que eu lembrei dos 2 poemas meus. Não sei se foi bom, mas o que veio na minha cabeça eu coloquei lá. Falar dos 2? Eu coloquei dos 2. Porque vai que um tá errado e o outro tá certo. Aí eu decidi jogar no 2. Vocês inventam coisa, hein? Olha, isso também pode ser, e aí eu vou ser sincera, tá? Com vocês aqui, isso também pode ser, gente, pelas leituras rápidas que vocês fazem, muito alfobadas, né? Alfobados, né? Que tem homens aqui também. Aquelas leituras rápidas que não permitem reflexões profundas, a gente precisa dar um passo a mais. Por isso que às vezes a gente esquece. A gente precisa treinar a leitura também. Senão a leitura, ela fica... Nós temos alguns níveis de leitura. Vocês devem ter estudado isso quando vocês fizeram a disciplina com a professora Silvéria. Não foi que vocês fizeram comunicação e expressão? Foi com Silvéria, não foi? Comunicação e expressão? Não, professora, não fez essa ainda, não. Não, vocês já fizeram. Essa disciplina do primeiro período. Não. Com a professora Silvéria, a maioria... Interpretação e produção de texto. A maioria depois do primeiro período. Eu mesmo sou uma. Tá, pode ser isso então. Mas é uma disciplina que ela está voltada, né, mesmo para o estudo, né, da língua, da comunicação, e é aí que a gente também aprende os níveis de leitura, porque a leitura não é só cognitiva, não é só ler B com A, Bá, B com E, Bé. Por isso que o nosso país tem, hoje, segundo o censo, né, o último censo, o nosso país hoje tem 37%, é um número alarmante, viu? De analfabetos funcionais. O que são os analfabetos funcionais? São aqueles que leem, mas não entendem o que estão lendo. Sabe que B com A é Bá, sabe que B com E é Bé. Essa aí é a leitura cognitiva. A gente precisa da leitura sensorial, a gente precisa da leitura emocional e a gente precisa da leitura racional, que é justamente para textos mais técnicos, informações mais complexas. E como é que a gente faz isso, né? Como é que essas leituras elas são ativadas? Elas são ativadas justamente pelo nosso conhecimento de mundo. As leituras, os nossos conhecimentos, eles dialogam, pessoal. Então, uma informação que eu li ali em tal texto, ele vai dialogar com essa aqui. Por que esse contexto se dá dessa seguinte maneira? Porque a gente conseguiu entender melhor os textos de Gregório quando a gente conseguiu saber que era Gregório. Aí atribui sentido. Os textos são muito polêmicos, justamente porque ele era essa pessoa polêmica, essa era a personalidade dele, e assim a gente vai entendendo as coisas, mas isso se dá por um conhecimento amplo. Se eu fico apenas no texto, se eu leio apenas e fico ali presa apenas no texto, eu não consigo avançar. Conseguem compreender? Então, nós precisamos treinar a leitura sensorial. Então, ao ler um livro, nós precisamos refletir o que aquele livro quer dizer, qual é a intenção da autora. Então, se eu não consigo sozinha, não tem nenhum problema. Eu posso conversar com alguém que já leu, como eu posso assistir a vídeos sobre, ou ler texto na internet, comentários sobre, porque isso vai ampliando os meus saberes e os meus conhecimentos, para que eu tenha segurança, reflexão na hora de escrever. Eu acredito que muitos
que fizeram, né, a questão fragmentada pela metade, se deu por essa falta mesmo de reflexão. E nas apresentações eu também vi isso, né, em algumas falas, tudo muito fragmentado, faltando essa profundidade. É difícil? Mas a gente precisa enfrentar. Vocês concordam que a gente precisa enfrentar? A gente precisa ir para frente? Porque não há nada mais lindo, gente, mais maravilhoso na nossa vida do que a sensação que a gente entendeu, a sensação de que a gente é capaz de conversar criticamente sobre aquilo. Não é verdade, gente? Isso não é bom. A gente chegar assim, tá alguém conversando sobre determinado assunto, por exemplo, vem alguém falar sobre a Inconfidência Mineira, e aí vocês falam sobre o iluminismo, né? Que por conta do iluminismo aconteceram tantas revoluções no mundo, né? Que deram certo, como a Revolução Francesa, como a independência dos Estados Unidos, só não deu certo aqui no Brasil. E é por conta disso, o que vocês estudaram. E aí as pessoas pararem, olharem, prestar atenção, vocês vão começar a ser bem mais respeitados. Isso é verdade, gente. Bem mais respeitados. E a voz de vocês vai ser muito mais ouvida. É para isso. A grandiosidade, gente, do estudo é isso. A pessoa estudar, a gente não é mais a mesma pessoa. E eu tenho sempre esse compromisso. Todas as vezes, gente, que eu tenho uma experiência em uma aula, em uma palestra, em alguma oficina, em alguma leitura, todas as vezes que eu tenho essa experiência, eu sempre me submeto a pensar assim, o que eu aprendi de diferente hoje? O que eu tiver de diferente hoje, aprendido, é muito importante para mim, porque isso está contribuindo para o meu crescimento intelectual, para o meu crescimento pessoal, para as minhas aprendizagens. Isso é muito importante, gente. Se vocês concordam que isso é importante, pode falar, Gleiciane. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Professora, diferente da colega, eu já consigo ver muita resposta para minha cabeça, muita coisa. Se eu for escrever tudo que eu for para escrever, eu escrevo um caderno. Mas a minha dificuldade é organizar as ideias, porque elas têm que ser organizadas. Essa é a minha dificuldade. Eu gostaria de uma dica sua, professora, para começar a trabalhar isso. Sabe que como você vai conseguir isso? É escrevendo, Gleiciane, e conversando com o seu texto. Aí nós precisamos aprender, vocês fizeram produção textual com Silvéria, vocês devem ter visto com ela, né, a forma, né, como o texto, a costura que se dá no texto, né, como eu posso apresentar as informações de modo coerente, coeso, de modo conciso, que está voltado para a objetividade. Então, nós temos que ter intimidade com o nosso texto, com o que com o que nós estamos produzindo, para ali a gente olhar. Essas informações, às vezes, estão repetidas, as ideias, às vezes, estão repetidas, ou tem um excesso ali de informação que é só, assim, rodeios, informações desnecessárias. Se eu vou falar com vocês, por exemplo, se eu falo para vocês e peço que vocês façam um resumo do que eu vou contar para vocês uma história. Eu reencontrei uma grande amiga esses dias, Magali. Tudo que eu estou contando é verdade, tá? Eu reencontrei uma grande amiga esses dias, a Magali. Tem 10 anos ou mais, porque ela não conhecia minha filha. Minha filha tem 10, né? Que eu não vi essa amiga. E eu encontrei essa amiga no supermercado aqui na cidade. E foi uma alegria. E ela estava com Daniel, o filho dela, que eu a vi grávida. E Daniel já está, gente, com 19 anos. Daniel está um homem, está na faculdade. E a gente conversou bastante e foi muito bom. Nossa, a Magali está tão bonita, está tão diferente. Ela tem os cabelos cacheados, como os meus. Agora ela está com o cabelo liso e o cabelo dela cacheado era muito grande. Ela está com o cabelo liso, assim, na altura do ombro. Admirou, né, que eu fiz a transição, voltei a ter cabelo liso, porque ela, né, permaneceu, ela entrou nessa, né, de ter cabelo liso, ela não tinha antes.
E ali nós conversamos sobre Clara, a nenenzinha dela, a filha dela que eu já conhecia, agora está numa pré-adolescente, sobre a mãe dela, uma pessoa extremamente querida, que inclusive mora aqui, na quadra em frente à minha, mas a gente também nunca mais se viu, porque Palmas cresceu, a gente não encontra mais ninguém. Conversamos, matamos a saudade, combinamos de nos reencontrarmos com a família e os meninos, né, todos. Foi muito bacana. Ela estava num vestido azul, de bolinhas brancas, um vestido longo, muito charmosa, uma bolsa vermelha. Ela fez lipo, estava esguia, muito bonita. Se eu peço para vocês fazerem um resumo dessa história, o que vocês vão escrever, gente? Vocês vão escrever essa história dela estar com vestido azul de bolinha branca, de bolsa vermelha, que ela fez lipo? Isso não é. Não. Isso não é. Totalmente fora de coex. Não tem nenhuma importância, como também não tem importância falar dos detalhes, apenas poderia ser dito que houve uma mudança na aparência dela, o cabelo que antes cacheado agora não é mais. Conversamos, relembramos o passado, conversamos e marcamos de nos encontrar. O reencontro sempre é permeado, aí já entra o quê? Quando eu estou escrevendo, já entra o quê? O sentido que eu atribuo às informações. Porque senão eu estou fazendo uma cópia, né, gente? O texto fala isso, isso e isso. Tá ótimo, eu li o texto. O professor lê o texto, ele sabe o que o texto fala, o que o texto expõe. O que é que a gente quer quando vocês respondam o texto? Que você apresente que sentido aquilo tem. Então, aí vem agora o sentido que eu vou atribuir. O reencontro sempre é permeado de grandes lembranças. A condição de se reencontrar com alguém provoca grandes lembranças do passado e provocações também para o que está acontecendo no presente. E aí, gente, quando a gente faz isso, o texto vai tomando forma. Estão ouvindo já as expressões adequadas, que o texto vai tomando forma? E é por isso que ele se torna coerente, é por isso que ele se torna coeso. Mas como é que eu consigo isso? Eu consigo isso com habilidade escrita. Eu saí um dia desse, fui ao espetinho, com meu marido e minha filha, e aí a gente estava resolvendo as coisas, estava resolvendo as coisas de uma disciplina, de outra disciplina que eu trabalho. E aí é uma disciplina de extensão, os alunos estão fazendo algumas atividades extensionistas. E aí eu escrevendo, aí, Valentina, mãe, larga o celular, não, que eu estou respondendo aqui os alunos, né? E aí, quando eu terminei o texto, eu disse, Gel, dá uma lida aí para ver se está claro esse texto. A Giovana, tu escreveu esse texto agora, quando a gente tinha sentado, quer dizer, uns 15 minutos que eu estava escrevendo. Eu disse, a Giovana, meu Deus, Valquíria, mas que habilidade, né? E aí ele sempre fala isso, né, meu marido? Nossa, Valquíria, porque ele me admira. Aí ele fala essas coisas. Eu disse, meu bem, não é o costume com a escrita. Então, a gente vai criando habilidades outras, né? Como ele, que cozinha tão bem, e eu já na cozinha não sou, né? Esse sucesso todo. Então, são as habilidades que nós temos, e isso é só a prática. É só a prática. Então, como é que é, Gleiciane? Olha, sintetize suas ideias. Quando vê aquela tua de informação, o que é importante para esse texto? Deixe-me sintetizar. O início apresenta isso, o desenvolvimento isso, a conclusão isso. De um texto, de um livro, dentro dessas 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, o que é importante eu apresentar? O que é relevante eu falar? E que sentido eu vou atribuir a isso? Para quem ouvir ou ler, saber exatamente o que eu quero dizer e o que eu disse da escrita ou na fala ser suficiente para o entendimento daquilo que foi pedido. Então, quando a gente faz essas perguntas ao texto, a gente consegue se aproximar, né, do texto, a gente consegue atribuir sentido e escrever melhor, mas isso é prática, tá, gente? É fazendo e refazendo. Fazendo e refazendo. E essa autonomia que vocês têm, né, no ensino EAD, ela realmente é o desafio. De vocês terem constância nisso, de vocês terem uma rotina de estudo, uma rotina de escrita, sabe? A partir dos textos, pedirem para os professores lerem os textos das disciplinas, dos assuntos, pedirem para os professores devolverem corrigidos, e aí é um compromisso de vocês com vocês mesmos, porque se vocês não têm esse compromisso, a situação ela fica fragmentada, compreende? Vocês entendem? Então é isso, eu penso que eu comentei o que eu gostaria de comentar da prova. Mais algum comentário, alguma objeção?
Eu vou pedir licença para pegar só água, tá? Que eu tô sozinha aqui em casa e eu já retorno. Só um instante, por favor. Só um instante. Aí agora nós vamos conversar sobre a 2 e também sobre o conteúdo da aula de hoje. Eu peço licença a vocês aqui para poder compartilhar, tá, o material com vocês. Professora, Oi? eu acho que eu vou precisar do 2,5. Do trabalho que nós vamos fazer hoje? Não. Para 2? Não, era 2 pontos. Agora para 2 é que são 2,5. Agora Dos poemas? Dos poemas são 2 pontos, está no cronograma. Achei que era 2,5. 2,5 pontos é agora para 2, que vai ser o sarau. Então, vamos relembrar aqui, ó, o que é que nós temos. Então, hoje nós vamos conversar sobre romantismo, os aspectos históricos, literários e características fundamentais. Nós já conversamos sobre romantismo em outros momentos, mas nós vamos entender um pouco essa influência também do romantismo brasileiro. A nossa aula 9. Então, vamos lá para a etapa 2, tá? Eu coloquei aqui como aula gravada, mas eu quis ter essa aula com vocês agora, né, no Meet ao vivo, para a gente conversar sobre a prova e também estruturar essas informações. A aula de hoje, vou colocar tudo lá na nossa rota e vou colocar uma atividade, mas ela não vai ser avaliativa, tá? Ela não vai ser avaliativa, não. Então, nós temos aqui o encontro 10, que é na próxima semana, aula gravada, primeiro momento do romantismo no Brasil, de 1836 a 1840. Aí nós vamos ter uma atividade valendo meio ponto. O 11º encontro, no dia 22/5, nós vamos ter uma aula gravada. Essa aula vai valer meio ponto. Essa aula eu gravei em estúdio, tá? Gonçalves Dias, Aspectos da Vida e da Obra. Aí na aula 12, a 12ª, dia 29/10, aula gravada, segundo momento do romantismo no Brasil, de Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Eu tenho a aula 13ª, que também foi uma aula gravada. Não, essa aula aqui, ela foi gravada em estúdio, tá? Vou mudar isso aqui, não é ao vivo. Ela vai ter atividade valendo meio ponto. O terceiro momento, o romantismo no Brasil, Castro Alves. A 14ª também foi gravada em estúdio. É a prosa de ficção no romantismo brasileiro, de José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. E o 15º encontro, no dia 19 de novembro. Então, hoje são 8, não é isso? Hoje são 8 de outubro, nós temos mais de um mês. Vai ser a aula ao vivo, que é o nosso sarau poético, que vai valer 2,5 pontos, tá vendo aqui? 2,5 pontos. E no dia 16, e no encontro 16, no dia 26/11, vai ser um Meet ao vivo, a revisão, que vai ter um ponto extra, e a nossa avaliação, que vai ser no dia 6/12. Então, deixe-me falar aqui com vocês. Deixa-me falar aqui com vocês, gente. Eu havia dito para vocês, por favor, Urismar,
Quer falar alguma coisa? Sua mão está levantada? Professora, só uma dúvida que acabei de lembrar aqui, ponto extra. Na aula de revisão teve ponto extra? Teve? Não recordo. Teve, sim. A toda aula de revisão eu dou um Sim. ponto extra, para quem participa, tá? Positivo, estava lá. Tá ótimo. Então, pessoal, vamos lá. Eu havia dito que nós iríamos seguir o cronograma justamente para evitar algum cansaço, algum estresse, nenhum pormenores. Então, vamos seguir o cronograma com a nossa ideia de sarau. E o que eu quero com esse sarau? Eu quero que façamos um momento maravilhoso, porque a nossa disciplina é para isso, nós temos potência para isso. Nós estamos já no terceiro semestre, 1 ano e meio de curso, estudando literatura, e a gente precisa colocar isso em prática, mesmo nesse ambiente online aqui. A pandemia nos ensinou muita coisa, né? Que as coisas acontecem online e acontecem bem, e a gente vai fazer bem feito. Só que eu quero, gente, o seguinte, que eu quero tratar com representantes do grupo. Então, nós vamos ter grupos, e aí a gente vai ampliar, tá? A questão do poema, porque eram menos pessoas, justamente por poder analisar apenas 2 poemas, né? Nós combinamos isso naquele dia. O que eu vou querer agora é que nós façamos o seguinte. Eu gostaria de sugerir grupos de 6 pessoas, tá? Porque grupo de 6 pessoas, eu penso que dá para trabalhar. Pode ser menos 5, tá? Só não pode ser 7. Então, nós podemos ter grupo de... nem me peça, a Valquíria pode ter 7? Não pode, tá, gente? Não, nem peçam isso, tá? Vamos ser objetivos, práticos, evitar essas questões. Vamos lá. Então, grupo de 5 ou 6 pessoas. E de cada grupo, eu gostaria de ter um representante para lidar diretamente comigo. Tudo que eu falar com esse representante, ele vai passar para vocês. Tudo que a gente resolver, o que as provocações, o que vai ser resolvido no grupo, tudo isso eu trato e ele trata comigo, o representante do grupo. Então, eu queria dar um tempinho agora para vocês, tá? Não mais, eu não vou dar um tempo demorado, gente, uns 7 minutos, que senão a gente não consegue estudar o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, 7 minutinhos para vocês passarem para mim nomes dos integrantes do grupo. Pensem por polo, que eu penso que é melhor para vocês trabalharem assim, né? Grupos por polo. E aí vocês passam para mim. Se tiver algum colega que faltou, que é seu colega de grupo, você pode colocar o nome dele. Então, Valquíria, agora nós somos 4, mas tem o nome de fulano e Beltrana, que são colegas nossas de grupo. Depois vocês só vão comunicar para elas. Tudo ok? Tudo ok? Então, 7 minutinhos para vocês passarem para mim o nome dos integrantes do grupo e quem vai ser a representante ou representante do grupo que vai tratar diretamente comigo, tá bom? 7 minutinhos. Pessoal, se tiver alguém aí que está sempre, principalmente de Colinas, se eu não me engano, a Suzane, ela não sei se ela tem grupo. Se quiser integrar praticamente o nosso grupo, Suzane, pode integrar, tá? Somos aqui de Colinas. Aí nós já tem 3 pessoas, era 4 com a Diante, mas a Diante está em Palmas. Se alguém quiser também aí integrar. Irisma, eu posso entrar com você no seu grupo de contexto? Pode, não tem problema não. Só é essa questão da distância, né? Mas. Você mora aqui em Palmas? Não, moro em Colinas. Em Colinas? Mas não tem problema, como vai ser online, né? Não tem problema não. Eu moro em Palmas. Então tá, me acrescenta, por favor, no seu, tá? Tá. Alguém mais, pessoal? Oi, já... Pode me adicionar, então. Manda o nome de vocês completo aqui no chat, que eu vou colocar, tá? Tá bom. Seu também, Dacilene. A Leila e a Lívia também mandam o nome no chat aqui, ou então eu vou pegar no WhatsApp, tá? De vocês.
Urismar, mais uma coisa, por favor. Eu coloquei a Maria Helena lá na fazenda onde ela tá com dificuldade para ela conseguir acessar as aulas. Você pode acrescentar ela também? Eu acho que não tem problema, não. Tá Pode bom. ser. Eu Tá? só. Ela vai assistir a aula depois, e aí eu só comunico a ela, tá bom? Tá bom, manda o nome dela aí também. Eu já Tá? coloquei lá no chat. Suzana, teu nome completo, Suzana. Suzana Moura, só sei que é Moura. Deixa aqui agora. Kézia, é para apresentar um trabalho na penúltima aula, tá? Vai ter uma serenata aí, pode falar. Vai ter um trabalho de apresentação, ela vai pedir para formar grupos de no mínimo 6 pessoas. Respondendo, Luana, pode dar 7 pessoas. Eu acredito que a professora acho que não implica, não. Se você mora aqui perto, não tem problema, não. Bora corrigir aí, bora fazer. O importante é ela quer que faça o trabalho, tá? Da Silene, o nome da menina lá é Maria, né? Maria da Glória, né? Isso, é Maria com Y. Maria Helena Siqueira Glória. Lívia, eu vou ver com a professora se ela não vai ter problema de nós anexar 7 pessoas. Eu acredito que ela não vai se opor, não. De quantas pessoas? 7 pessoas. Ela falou em 6, né? Ela já disse que 7 pessoas não precisa nem perguntar. Não precisa? Não, ela disse 6 pessoas. Ixi, não, então da Silene, a Maria ela vai ficar fora. Assim, é tranquilo. Vou. Tá bom. Nós tenta dobrar ela aqui, dobrar ela, conversar com ela, porque a Maria, como ela mora longe, ela não. Você que sabe, Luana. Eu vou conversar com a professora, porque a Maria, no caso, ela não mora, não tem acesso, né? Mas você que sabe aí. Lá tá tendo muito índice de fogo, sabe? Aí tá oscilando muito a internet dela. Ela mora aqui na chácara, perto de Palmas. O que tem eu, Suzano? Tô mais pra cima do que, mulher? Eu? Tô quietinho. Meu nome, Urismar. Tá aí. Ah, tá. A Suzana Cruz Moura, achei. Eita, mas já tem mensagem. Vamos tentar terminar esse trabalho nessa semana já. Ihu! Misericórdia, quero desocupar, gente, ó. Nós terminar enquanto antes, melhor ainda. Luana, me responde. Oi, Orismar. Eu fiquei no grupo do Rodrigo, tá? Muito obrigada.
Tá bom então, Ana, tá? Ok, queridos? Vamos lá? Aí vocês vão dizer para mim, tá bom? Os integrantes do grupo e o representante que vai tratar comigo, porque daí eu já vou fazer o grupo, eu já vou criar o grupo do WhatsApp para o nosso contato, tá bom? Quem poderia começar? Pode começar, Fernanda. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Somos do Polo de Paraíso. Certo. Edna Sampaio. Edna Sampaio. Fernanda Reis. Ok. Maria do Espírito Santo Souza Barros. Ok. Marilene Araújo. Só são 4, é isso mesmo? Isso mesmo. Quem é a... Eu, professora. Tá ok. Obrigada. Nada, daqui a pouco eu vou fazer o grupo quando terminar a aula, tá? Qual é, gente? Eu, Urismar. Só um instante, por favor. Polo Colinas. Só um instante, Urismar, vou anotar. Urismar, Colinas, né? Isso. Sim. Aí, Darcilene. Darcilene. Darcilene é de Colinas? Não, ela é de Palmas. Sim. Não, ela é do qual polo dela? Palmas. Paraíso. Não tem... certo. Ok. Lívia Maria. Lívia? Isso. Lívia Maria. Ok. Leila Maria. Neila. Leila. Leila. Maria. Isso. Maria Helena. Maria Helena. Darcilene, ela é de Paraíso também, né? Isso, Maria Helena Siqueira Glória. É de Paraíso também. Isso. E a Suzana. Suzana da Cruz. Ok. Suzane. Porque tem uma Suzana também na turma. Suzane da Cruz. Isso. Quem é o líder que vai tratar comigo? Vai ser eu, professora. Ótimo. Quem mais? Heloíse levantou a mão. Será que tá aqui na sequência ou é Karine? Karine. Boa noite, professora. Boa noite, querida. O grupo aqui é do Polo de Colinas. Vai ser eu, Karine Neres. Certo. Miriam Domingos. Marineide. Ana Clara. Pamela Borges. Peraí. Ana Clara. Pamela. E Rayane Abreu. Todo mundo é de Colinas. Uhum. E a responsável pelo grupo vai ser a Marineide. A gente já tem um grupo formado. Se quiser, a gente só acrescenta a senhora. Mas aí eu vou fazer um grupo só com uma representante. Tá só bom. Representante. Tá. Quem vai ser a representante? Marineide, vai ser a Marineide do nosso. Tá bom. Quem é o próximo? Fernanda? Não, Heloísa. Sou eu, professora. Boa noite. Boa noite. O nosso grupo é do Polo de Lagoa da Confusão. Certo. Gente, sim. Heloísa é tão bonita, uma menina alta. Gente, ela é linda. Obrigada, professora. Quem é, Heloísa? Cíntia Carvalho Rodrigues. Certo. O pai de Cíntia tá melhor? Eu acho que sim, ela disse que ele estava se recuperando bem.
Heloísa Ribeiro da Silva, Certo, Marciane Mascarenhas, certo. Miriam Dorta e Tayane Martins. Certo. A líder do grupo vai ser eu. Ok. Quem mais? A Maria Caroline. Boa noite. Boa noite, querida. As integrantes do grupo é Driele. Certo. Desculpa, não falei. Somos do Polo de Paraíso. Certo. Aí, Daniele Santos. Certo. Luana Lohane. E eu, Maria Caroline. Daniele. E quem? Luana? Luana Lohane. No caso, é um nome composto. Só vocês 4? Só. Quem vai ser? Quem vai tratar comigo? Eu. Maria Caroline. Certo. O próximo? Eu acho que é eu, professora. Luana. Somos do Polo de Colinas. Colinas. Isso, Luana Gomes. Certo. Aí, Luciene. Rodrigo. Luciene. E quem? Depois de Luciene, professora. Luciene, sim. Isso. Só os 4? Aí, depois de Rodrigo, Moçaendra. Ok. E Sueli. E quem? Tá falhando. Sueli. Então, vai ser assim, ó. Veja se tá tudo ok. Luana, Luciene, Rodrigo, Luciene, Muciandra e Sueli. Não, em vez de... Não tem Luciene, é Luziene. Só Luziene. Luziene. Ok. Quem vai tratar comigo? Sei eu, professora. Ótimo. Vamos lá. Quem é o próximo? Tem mais algum grupo? Gente, se a gente não for logo, o negócio vai ficar... A gente vai sair tarde daqui, viu? Igual da outra vez, 10 e tanta da noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Eu fiquei sem grupo. Eu entrei agora 8h30. Qual foi seu grupo de trabalho da outra vez, da A1? Eu fiz com as meninas de Palmas, foi com a Juliane e com o Wilquias, e tinha outra no grupo, mas eu não sei o nome direito. Então, não tem ninguém aqui desse grupo? Porque daí você pode verificar com eles, tá? E aí manda uma mensagem para mim com os nomes dos grupos para poder organizar. Hoje parece que eles não estão, não, professora? Mas tem que verificar com eles o quanto antes, tá? Eu não vou atrás de ninguém, não. A aula tá aqui gravada para não dar confusão, igual da outra vez. Aí eu falo algumas coisas no grupo, as pessoas confundem. Então, a questão aqui é que a gente vai formar um grupo para apresentação, organização do nosso sarau, e que o grupo pode ter entre 5 e 6 pessoas, e dessas 5, 6 pessoas, um representante vai tratar diretamente comigo. Então, você passa essa informação para eles, ou outra pessoa que o grupo também não estiver aqui, e aí vocês vão entrar em contato comigo, pelo meu WhatsApp, dizendo o nome dos integrantes, o polo e quem é o representante desse grupo, que vai tratar comigo, tá bom? Tudo ok? Mais alguém? Então, eu penso que somos nós, né? Nesse negócio de sarau, professora. Oi? Professora, é a Zenaide.
Certo, Zenaide, boa noite. Boa noite, professora. Eu estou aqui estagiando, bem aqui no colégio. Não estou sabendo de nada desse trem aí. E agora? Aí o pessoal vai te explicar do grupo. Qual foi o grupo que você apresentou? O grupo passado. Foi sozinha. Você apresentou sozinha? Não, você não apresentou. Você apresentou sozinha? Ah, o poema foi com a Mila. Pois é, então você verifica com ela. A aula está sendo gravada, Zenaide. Você pode olhar a gravação da aula, tudinho, tá bom? Tá bom. Tá, eu vou ver com ela, então. Ela não está na aula? Não sei, professora, eu vi agora. Também não sei. Eu estou aqui estagiando no colégio. Certo. Mais alguém? Só. Mais alguém além de Zenaide? Então, vou prosseguir, tá bom, gente? Aqui com o nosso conteúdo. Fica combinado dessa forma. Quem não veio à aula, eu vou só colocar lá no grupo, assistir a aula gravada ou entrar em contato, né, com os colegas para poder ter acesso às informações, mas objetivamente, porque senão confunde tudo, né, gente? E depois a gente fica doido. Eu tô já ficando mesmo doida, meus cabelos brancos nem tinha, começaram a aparecer. Peço licença aqui para compartilhar com vocês, tá bom? O material. Então, tá aqui, né, as etapas. Chama atenção aqui do dia 19/11. Marquem essa data, por favor, tá? Dia 19/11. E aqui vai valer 2,5 pontos. Eu vou parar aqui, que eu vou retornar para vocês, porque eu vou parar essa gravação, eu vou colocar 2 vídeos, tá? 2 gravações, para não ter nenhuma confusão. Então, quem perdeu a aula, assiste o primeiro momento, que é dessas informações, correção da prova e as informações acerca do sarau, e depois vai assistir só acerca do conteúdo, tá? Do nosso conteúdo de hoje, que é sobre os aspectos históricos do romantismo, histórico e literário. Então, eu vou parar aqui de gravar, tá ok?